pronto para adorar a Deus? Diga: estou pronto para te adorar, Senhor. Amém? Existe um rio que flui em nós. Então comece a celebrar. Diga palavras de amor a Ele. Diga: Senhor, o teu rio fluir em mim. Amém? Nas palmas. Existe um rio onde tudo é bom. Uma nascente bem maior que a dor. Um oceano sem medo nenhum. Mar é que sobe, sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós. Mar é que sobe, sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós. Mar é que sobe, sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Declare isso. Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Celebre, declare isso. Nós temos vida no rio. 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 Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir. Teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Por isso nós levantamos o nosso aleluia a Ti, Jesus. Cantamos aleluia. Vamos cantar isso juntos. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia
canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerra por mim. Cante comigo, levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia. E veja a escuridão fugir. Levanta um aleluia. Quando não posso entender, levanto um aleluia. Vamos declarar isso nessa noite. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Se Ele vive, o Rei vive para sempre. Cante mais alto. 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 Oh, cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Oh, cante mais alto. O céu vem Vamos erguer sua voz, por diga. mim. Eu cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Oh, cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Oh, cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. Meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Vamos, César, em toda a casa, diga, levanta um aleluia. 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 Se cantamos aleluia ao Rei que vive para sempre, que vive para sempre. Aleluia, aleluia.
és o nosso eterno Deus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas entregou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Ele não está mais pregado em uma cruz. Jesus está vazia. Nós somos ressurretos em Ti, Jesus. Pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue, pela Tua morte, hoje nós temos vida. E por isso que nós cantamos. Vamos erguer a sua voz, diga, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos
o Cordeiro te venceu. A tumba está vazia, a tumba está vazia. O Cordeiro venceu. Vamos cantar isso mais uma vez, para sempre. Toda a sua voz, para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga uma vez mais, para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Quantos querem que Ele ressuscitou? Está vivo no meio de nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz, Pai, que nos dá a paz que excede qualquer entendimento, a paz que excede qualquer expectativa. Será que nesse momento você pode erguer os seus braços aos céus e dar as boas-vindas à paz do Espírito Santo invadindo o nosso lar, invadindo a sua casa, invadindo esse quarto de hospital, onde quer que você esteja? Receba a paz de Jesus na sua vida agora. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você pode cantar isso aí em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Sim, eu sei que é. Não há outro lugar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Esse é quem tu és, Jesus. Seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E ainda que eu passe, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se eu sei que em teus braços é o meu descanso, em teus braços
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, o meu lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. 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 Não há lugar melhor que o teu abraço, Jesus. Em teu abraço não há solidão. Em teu abraço não há desespero. Em teu abraço não há falta de nada. Ouço o Senhor te dizer nessa noite: eu te criei pro meu abraço. Sim, eu te criei pra me pertencer. Você vive na sombra das minhas asas. Sim, você vive na sombra das minhas asas. O seu Espírito Santo te dizendo isso hoje. Já não há mais solidão. Já não há mais desespero. Já não há mais falta de nada. Eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Escute Ele falar isso com você nessa noite. Oh, já não há mais solidão. Já não há mais falta de nada. Eu estou aqui. Estou aqui com você. Eu estou aqui. Será que uma última vez você pode cantar isso aí? Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meu lugar seguro. Meu lugar seguro é em ti, Jesus. Aleluia. Será que hoje, especialmente, você pode abraçar você mesmo e dizer assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui comigo e que o sacrifício de Jesus ainda vale para me curar, para me sarar e para me guardar nesse momento. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Shalom, igreja linda! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto online. E antes da gente continuar para a nossa palavra, aqui vão uns avisos muito importantes. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o IES Teens. Isso mesmo, apesar da gente estar tendo o nosso culto junto ao IES, a nossa jornada, o devocional, não terminou. Ainda que o nosso guerreiro tenha passado por um portal do Covid-19, isso não significa que a batalha dele acabou. Então o nosso devocional continuará. Após o término dessa fase, no dia 12 de abril, estaremos iniciando uma nova etapa até 30 de abril. Então não perde essa oportunidade e vem com a gente se você é teens. Se você é um líder de célula ou faz parte de uma célula de multiplicação,
Olha que presente para você! Nossos apóstolos Milton e Niara e a família sacerdotal estarão ministrando a célula todas as sextas, às 19 horas. Copie esse link e compartilhe com todo mundo da célula. Esta é uma ótima oportunidade também de convidar amigos, vizinhos, colegas para fazerem parte da célula online. Estaremos todos conectados. Você já está conectado com os nossos cultos online e já fez a melhor decisão da sua vida de iniciar uma nova caminhada com Jesus? O Ministério de Consolidação está preparado para te receber de braços abertos. No momento, o abraço é virtual, mas estamos esperando o seu contato no nosso WhatsApp 71999114626. Deixe seu nome, bairro e telefone que em breve entraremos em contato com você. Seja bem-vindo à sua família PIB do Brasil. Você tem sido abençoado com os nossos cultos online e vídeo devocionais? Então não deixe de dar o seu like nos vídeos, compartilhar entre os seus amigos, discípulos e familiares e ativar o sininho para receber todas as notificações. A cada postagem, você receberá uma mensagem no seu celular avisando que tem vídeo novo. Assim, alcançaremos a maior quantidade de pessoas com a palavra do Senhor. Atenção, alunos da capacitação Destino! As nossas aulas retornarão a todo vapor. A partir dos dias 4 e 5 de abril, iniciaremos as aulas online pela plataforma Zoom. Os professores orientarão cada turma no seu grupo de WhatsApp, passando todas as informações que vocês irão precisar para as aulas online. Bem-vindos a um novo tempo. #PIB em casa. Como você já sabe, estamos entrando na nossa terceira semana de jejum, oração e devocional. E eu sei que você está curioso para saber o jejum dessa semana. Então lá vai. Essa semana nós estaremos jejuando algo doce, a sua escolha. Então pode ser o quê? Pode ser aquele chocolate, aquela sobremesa depois do almoço ou então aquele bolinho delicioso. Bom, você que vai escolher, mas tem que ser algo que mexa com você, porque jejum requer sacrifício. Lembrando também que o nosso horário de oração muda, então se liga na sua célula, na sua geração, para saber os novos horários de intercessão. E por último, você já sabe, lá no canal do nosso apóstolo Milton Ebenezer está saindo todos os dias devocionais poderosos para impactar a sua vida e a sua família. Não fica de fora! Um salve, salve família IES! Que bom estar aqui com você para juntos celebrarmos mais um culto ao Senhor. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. O sangue de Jesus é o sinal que está sobre a igreja, que protege, é a nossa garantia das promessas, é a garantia de toda a nossa herança, de que nós somos guardados e que podemos vencer tempo de tribulação, tempo de luta, de angústia, porque o sangue de Jesus marca a sua vida aonde quer que você esteja. Eu lembro, já que a gente está em clima de Páscoa, bem-vindo a esse fim de semana super especial, onde estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. E falando sobre isso, eu lembro quando os hebreus ali no Egito, pouquinho antes deles serem libertos, eles tiveram que ficar confinados em suas casas, porque ia passar sobre eles algo tenebroso, que a Bíblia chama de o anjo da morte. E a direção que Deus deu para o povo é que eles deveriam marcar os umbrais, os contornos de suas portas com o sangue do Cordeiro, que representava ali o sangue de Jesus. E a Bíblia também fala no livro de Hebreus que o sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue de qualquer outro animal. E é com base no sangue de Jesus que a nossa aliança com Deus é firmada. Então hoje, irmão, pode ter garantia de que você é protegido, pode ter a garantia de que você é salvo se você crê em Jesus, pode ter a garantia de que nenhum mal vai tocar a sua casa, nem entrar na sua família, porque o sangue de Jesus marca você. Se o sangue de animais puderam proteger os hebreus ali, quanto mais hoje o sangue daquele que é perfeito, o sangue daquele que tem o nome acima de todo nome, pode nos proteger e nos guardar. Então olha para quem está do seu lado e fala aí: o sangue de Jesus está sobre a sua vida, amém? E isso é garantia de que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Joshua Souza, eu sou líder aqui do ministério, pastor do Ministério de Jovens,
jovens do Ministério IES que está fazendo esse culto hoje, filho dos apóstolos Milton e Niara, pastores da Primeira Igreja Batista do Brasil, e quero te agradecer de coração por estar aqui com a gente, conectado. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado as nossas vidas nesse tempo, e eu sei que Deus vai fazer coisas sobrenaturais, e Páscoa fala sobre isso. Hoje a gente vai ter uma programação especial, vamos celebrar a ceia no final do culto. Eu sei que há 2 semanas atrás a gente celebrou, mas vamos celebrar de novo, porção dobrada aqui no ministério, e vai ser super especial. Eu quero te lembrar, antes da gente dar sequência aqui ao nosso culto, de você pegar o seu celular agora. Aí onde você está, só agora, tá, gente? Não pode depois, durante o culto, na mensagem. Pega o seu celular, entra no seu Instagram, e eu quero te fazer um pedido. Queria que você tirasse uma selfie agora, e você postasse essa selfie no seu Instagram, no story, no seu feed, onde você quiser, na rede social que você usa, e poste as hashtags aqui, ó. Eu sou igreja e hashtag PIB em casa. Dessa forma nós vamos estar compartilhando que a igreja não parou, e compartilhar para as pessoas que nós podemos nos reunir, cada um em sua casa, recebendo a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir, e só de ouvirmos essa palavra a gente está sendo edificado nesses tempos que a gente está tanto precisando, não é verdade? Então compartilhe com todo mundo. Aproveita aí que você já parou para tirar sua selfie, pega aí o link da mensagem, compartilha com todos os seus amigos, joga no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, deixa todo mundo ter acesso e ser abençoado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente a cada coração aqui hoje. Então, seja nosso parceiro nisso. Vamos fazer a palavra do Senhor se espalhar, crescer cada vez mais. Afinal, não existe tempo mais favorável para uma palavra de esperança crescer, como é o Evangelho de Jesus, que a Bíblia diz que são boas notícias, em tempo onde a gente só escuta notícia ruim. Se a gente só tem escutado notícia ruim, é porque agora a gente tem que mudar essa realidade compartilhando as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Compartilhe boas notícias, porque boa notícia pega e pega muito, quando a única coisa que a gente escuta é notícia ruim. Então faça isso, compartilhe esse link, compartilhe com todo mundo, e vamos participar desse culto que vai ser super especial. Antes de eu convidar a pessoa que vai estar aqui ministrando pra gente, que por sinal é uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu sou super apaixonado, eu queria te dizer que semana passada a gente começou uma série. Se você estava aqui com a gente semana passada, começamos uma série especial aqui no Ministério IES, que o tema é Carral. Quem lembra o que significa Carral? Carral significa família. E eu só lembro daquele filme de Lilo e Stitch, né? Que fala assim, Ohana. Ohana quer dizer família. Família quer dizer, aí já não lembro mais. Mas a nossa versão é Carral. Carral quer dizer família. Família quer dizer amar uns aos outros. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você é minha Carral. E o que isso significa? Diga de novo para quem está do seu lado, amar uns aos outros. E hoje nós vamos dar sequência, apesar de todo fim de semana voltado para Páscoa, eu sei que a gente vai realizar, nós vamos dar sequência à nossa série, e que tem tudo a ver com Páscoa, porque Páscoa é celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, é celebrar a vida passada que morreu, que ficou para trás, e a vida nova de que Cristo faz nova todas as coisas. E uma das coisas novas que Ele estabeleceu na terra após a sua ressurreição, uma das maiores preciosidades que Ele deixou para nós foi a oportunidade de termos uma família aqui na terra, e essa família é a igreja de Jesus, é a Carral dele. Nós somos felizes, quão agradecidos nós somos ao Senhor por ter uma família aqui na terra, e nesse tempo nós queremos justamente refletir sobre isso. Eu acho interessante, eu estava meditando sobre esses dias, pensando como que Deus é curioso em umas coisas que Ele faz. Ele preparou essa série pra gente, porque como eu disse semana passada, essa série já estava definindo no nosso coração e no coração de Deus. Deus diz que a gente deveria ministrar essa série nesse mês de abril, há mais ou menos uns 2 meses atrás, quando essa questão de quarentena nem tinha acontecido. E hoje a gente está ministrando sobre a importância da comunhão, a importância de termos família, de sermos família como o corpo de Cristo, porque de fato foi o que Cristo fez em nós. Em um tempo onde a gente não está podendo estar junto, a gente não está podendo abraçar, não está podendo ter os 5 minutos do IES, que a gente está com tanta saudade, mas eu acho que isso é muito proveitoso.
Deus sabe o que Ele faz. E se Ele tem trazido isso nesse momento é porque nós estamos com o coração aberto para refletir sobre isso. Então reflita em cada mensagem que você vai ouvir hoje. E eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado. E no final a gente vai celebrar a comunhão, a ceia do Senhor. Então eu quero te convidar, se você ainda não viu a mensagem semana passada, escute para que você possa acompanhar toda a nossa série e não perca nenhum fim de semana. Tá bom? Deus te abençoe. Eu queria nesse momento convidar a pessoa maravilhosa, especial, incrível, que eu sou apaixonado, que eu sou caidinho, para poder ministrar para a gente hoje. Eu queria convidar a pastora Letícia Souza. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor pela vida dela? Meu amor, você é especial. Como eu estou feliz de ter você aqui ministrando para a gente hoje. Quero dizer que eu te amo muito. E agora, só esse contato aqui, porque é minha esposa, eu posso, viu? Deus abençoe, gente. Fica com Deus. Amém, amém. Shalom. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e as suas emoções. Eu creio que em todo tempo o Senhor faz coisas novas nas nossas vidas e nesses dias não vai ser diferente. Como o pastor Joshua me apresentou, eu sou a pastora Letícia e eu queria trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida nessa tarde, quase noite. E eu creio que o Senhor vai falar conosco. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque Tu és fiel em todas as circunstâncias. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, porque o Senhor tem nos protegido, Senhor, e o Teu sangue está sobre nós. Meu Pai, neste momento nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz e para sermos ministrados pela Tua palavra. A Ti seja a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E como o Joshua falou um pouquinho aqui no início, o pastor Joshua, nós, semana passada, estávamos compartilhando justamente sobre esse tema de família. Como nós somos uma família, como Deus criou uma família para que nós fizéssemos parte. Lembre-se, quando a gente fala de família, isso não é o conceito religioso, mas sim um conceito real. Eu e você fazemos parte de uma família, da família do Senhor. A Bíblia nos ensina que Jesus era o unigênito, né, o único filho de Deus, mas ele morreu na cruz e ressuscitou para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos filhos, porque agora eu e você também somos filhos de Deus. E nesse entendimento que nós somos uma família, nesse entendimento de que essa é a grande família do Senhor, eu queria te ensinar algo muito precioso nesta tarde, quase noite, né? Já é quase noite mesmo. E eu queria que para isso você abrisse sua Bíblia em Marcos 12 e nós vamos ler a partir do versículo 28. É tão interessante o que a Bíblia nos ensina nesse versículo. Abra aí, Marcos 12, versículo 28. E a palavra diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Uau, essa palavra impacta o meu coração, porque aqui nesses nesses versículos que a gente leu em 2 mandamentos, o Senhor resume toda a lei. Jesus resume toda a palavra, todas as leis, todos os mandamentos nesses 2 mandamentos, que é amar ao Senhor com toda a nossa força, alma, entendimento e amar ao nosso próximo. E eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu já me perguntei, me deparando com esse texto: quem é o nosso próximo? Será que nosso próximo é só aquela pessoa que senta do nosso lado na igreja? Será que o nosso próximo é só aquelas pessoas que convivem na nossa casa conosco? Será que o nosso próximo são só aquelas pessoas que nós conhecemos? Bom,
a Bíblia nos dá a resposta para essa pergunta. E eu quero que você veja lá em Lucas 10, 25. A gente vai dar uma olhada nesse texto. Em Lucas 10, 25, um dos fariseus, outro fariseu, pergunta para Jesus justamente a mesma coisa. E Jesus fala que o mandamento mais importante é amar o próximo. E aí, você sabe o que acontece? O fariseu pergunta: quem é o nosso próximo? E Jesus é curioso que ele responde com uma parábola. Não sei se você lembra dessa história, mas a parábola que Jesus usa é a parábola do bom samaritano. Rapidamente eu vou lembrar para você, tinha um homem que ele estava saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E esse caminho era um caminho conhecido por ser realmente um caminho perigoso, onde aconteciam assaltos, onde aconteciam roubos. E esse rapaz estava por esse caminho. Quando ele estava lá, vieram uns ladrões, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixou ele lá como quase morto. E aí a Bíblia fala que passou um sacerdote, alguém que conhecia a lei de Deus. E esse sacerdote passou, viu o homem e continuou. Porque ele achou que o rapaz estava morto e ele deixou o homem lá. Aí a Bíblia fala que depois veio um levita e esse levita passou, viu o homem e deixou o homem lá. E por último a Bíblia fala que passou por ali um samaritano. E esse samaritano olhou para aquele homem que estava ferido, cuidou das suas feridas. A Bíblia fala que ele passou vinho e óleo sobre as suas feridas e levou ele para uma hospedaria para que ele pudesse se recuperar. E é o interessante que através dessa palavra, o Senhor nos ensina quem é o nosso próximo. Provavelmente, e muito provavelmente, aquele samaritano não conhecia aquele rapaz que estava machucado e ferido. Na verdade, provavelmente, aquele rapaz era um inimigo do samaritano. Como assim, Lete? Bom, provavelmente você já sabe que naquela época os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Os judeus achavam que eles não poderiam gostar dos samaritanos porque eles tinham algumas crenças diferentes. E para o judeu, naquela época, é isso que a gente percebe na Bíblia, o seu próximo era aquelas pessoas da sua família, eram aquelas pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que você. Em outras palavras, eram os judeus, aqueles que eram pecadores, aqueles que eram samaritanos, que tinham crenças diferentes, deveriam ser odiados. Então, aquele samaritano estava passando por aquele caminho que geralmente os samaritanos não passavam, porque era mais judeu que descia ali de Jerusalém, e geralmente o judeu não tinha uma atitude positiva para com esse povo. Então, primeiro, ele já estava num caminho que ele não deveria naturalmente estar passando. Segundo, ele olha para um judeu, para alguém que era de um povo inimigo, de um povo que rechaçava, de um povo que muitas vezes humilhava, e não tratava bem o seu próprio povo, e ele olha para essa pessoa com misericórdia. Ele olha para esse que era teoricamente o seu inimigo e ele age de bom grado e ele vai lá e cuida das suas feridas. Uau, que poderoso! Aqui o Senhor está nos ensinando que aquele que nós devemos amar, que o nosso próximo não é simplesmente as pessoas que estão próximas a nós, não é simplesmente as pessoas que estão ao nosso lado, mas sim todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam inimigos, sejam amigos, sejam pessoas que nós gostamos, sejam pessoas que às vezes a gente tem um negócio assim no coração, não quer muito falar. O nosso próximo é aquele com quem Deus nos dá a oportunidade de compartilhar a sua palavra e os seus princípios. E muitas vezes na palavra a gente vê Jesus chamando os fariseus de hipócritas. De raça de víbora, você já viu, a palavra diz isso. Por quê? Porque eles viam a lei de Deus. A lei de Deus dizia para nós amarmos os nossos inimigos, para nós termos amor no nosso coração, mas eles não cumpriam esse mandamento. Eles diziam que o próximo era só aquele que estava perto. E não alguém que estava distante e realmente necessitado. E a Bíblia fala, Jesus chamou eles várias vezes de hipócritas. E aí eu comecei a pensar sobre isso.
Se a Bíblia chama aqueles que amavam só os da sua família, só os que tinham a mesma crença, de hipócritas e de raça de víboras, de que maneira você acha que Jesus trataria aqueles que, além de não amarem os seus inimigos, não amam nem as pessoas da sua própria casa? O que a Bíblia falaria, o que Jesus, na verdade, falaria de pessoas que não amam os seus inimigos, ou que até amam os seus inimigos, mas que às vezes não são capazes de amar aqueles que estão na própria casa? Porque, queridos, muitas vezes é isso que acontece. Talvez nessa quarentena você teve uma experiência como essa. Você está lá ligando para os seus amigos, falando com eles, com pessoas distantes. Você pode até se reconciliar com pessoas que você não gostava, mas os que estão dentro da sua própria casa, ai meu Deus do céu, é uma briga com o irmão, é uma briga com a mãe, é uma briga, até o cachorro está sobrando nessa história. Não. Se a Bíblia nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos, imagina aqueles que são da nossa família. Se a Bíblia está te dizendo para você amar aquele que não conhece a Jesus, imagina aquele que é o seu irmão na fé. Nós temos que amá-los, nós temos que cuidar deles. E isso me lembra uma história muito interessante. Quando eu era adolescente, tinha uma menina na minha escola que ela não se dava bem comigo e eu não se dava bem com ela. Estou confessando aqui meus pecados, misericórdia, mas o Senhor já me perdoou. E você sabe o que acontecia? Ela achava que eu era metida e patricinha. Não sei porque as pessoas achavam isso de mim, mas as pessoas achavam isso de mim. E eu achava que ela também era metida e patricinha e a gente não se falava na escola. Um belo dia, essa pessoa me manda uma mensagem no Instagram: Leti, eu quero conhecer a sua igreja. Eu falei, ai meu Deus, essa menina está me mandando mensagem, o que é que essa menina quer? A gente nunca se falou direito, ela está me mandando mensagem. Para resumir a história, graças a Deus, hoje ela é uma ovelhinha aqui da casa e nós somos irmãs em Cristo e compartilhamos a palavra juntos. Mas por que eu estou te contando essa história? Percebe? Naturalmente, a nossa posição, na época eu não conhecia ainda a palavra direito, era se afastar, era não gostar uma da outra, era criar uma rixa ali de algo que, gente, nem existia direito, era só pensamentos, eram só impressões. E hoje nós somos irmãs. Agora, você sabe o que acontece? Muitas vezes eu vejo esse tipo de comportamento dentro da casa do Senhor. Pessoas que estão aqui, que são irmãs e irmãos em Cristo, mas que olham para o lado e passa aquela pessoa e chega a vir o nariz. Porque não quer ver, porque não quer ter contato, porque não quer falar. Pessoas que, se fulano senta na cadeira da frente, a pessoa senta 10 cadeiras de distância, porque não quer falar, porque não quer ver, vira o rosto quando fala. Peraí. O que é isso, gente? Será que essa é a postura que Jesus realmente espera de nós? Será que é isso que Ele nos ensinou? Agora eu vou te mostrar o que o Senhor nos ensina na sua palavra sobre isso. Será que o Senhor está dizendo mesmo que Ele tolera coisas desse tipo dentro da casa dEle? Rixas, ranço, esse tipo de coisa? Olha o que a palavra diz em 1 João 4:20. Se você está em pé, eu quero que você sente, porque Deus vai falar com você agora e vai ser forte. 1 João 4:20 e a gente vai ler até o 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É o que, igreja? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Uau! Depois dessa, eu acho que a gente pode terminar a pregação aqui, que a Bíblia já falou tudo que eu ia falar hoje.
Como é que você pode dizer que você ama a Deus e você não consegue falar com o irmão que está do seu lado compartilhando a mesma fé? Jesus chamou hipócrita aquele que odiava o inimigo. Como é que você acha que Jesus vai chamar aquele que odeia o próprio irmão? A Bíblia é clara e diz que se alguém tem uma postura como essa, ela não ama a Deus verdadeiramente. Você sabe o que acontece? Quando a gente deixa de amar os nossos irmãos, a gente está deixando de amar o próprio Deus. Dá uma respirada aí, que Deus está falando. Deus está falando, fala a Deus. Grita um fala a Deus aí da sua casa. Nesse momento a gente sente falta do irmão do fala a Deus, não é mesmo? Mas eu queria também te dar um exemplo na Bíblia sobre uma família que foi marcada em diversos aspectos da sua vida, justamente porque permitiu rixas e dissensões dentro da própria família. Se você não precisa pensar muito para saber de quem é que eu estou falando. De Esaú e Jacó. Eles eram irmãos, mas a Bíblia relata que desde o ventre da mãe deles, eles já brigavam para ver quem ia sair na frente, quem ia fazer melhor, quem ia ser o melhor. E se você for lendo e percebendo a história dessa família, você vai perceber que por conta de uma rixa, de um desentendimento entre os irmãos, várias consequências foram geradas. Primeiro, você vê uma divisão dentro da própria família. A mãe apoiava o Jacó, o pai queria abençoar Esaú. Existia ali uma contenda, e dessa contenda, algo tão grande foi gerado que Jacó teve que fugir, porque o irmão prometeu matar ele. E é impressionante que depois desse momento, Jacó nunca mais teve um contato com a sua família, com seus pais, assim mais profundo. Porque ele teve que fugir para as terras distantes. E aí você acha que acabou por aí? Não. Você vê esse mesmo padrão se repetindo na família de Jacó. Lembra lá? Jacó chega lá na casa de Labão, se apaixona por Raquel. Aí Labão fala que vai dar Raquel em casamento, trabalha 7 anos. No dia do casamento, Labão fala, não, Raquel não, tem que ser Lia primeiro. Engana Jacó. Aí daqui a pouco Jacó falou, tá bom, eu trabalho mais 7 para casar com Raquel. E agora Jacó casa com 2 irmãs. Só que Jacó amava Raquel e não amava Lia. E ali começa uma rixa e uma dissensão dentro da família. E você sabe qual é o resultado disso? A história de José, que era o filho lá da esposa que Jacó mais amava. E todos os outros filhos tinham ciúmes de Jacó ou de José, ao ponto de vendê-lo como escravo. Enfim, você vê que de uma situação simples inicialmente, de uma briga entre irmãos, de um desentendimento entre irmãos, consequências foram geradas, consequências tão profundas, ao ponto de separar famílias, ao ponto de dividir famílias, ao ponto de que os irmãos venderam o outro para ser escravo, gente. E às vezes a gente olha, ai Lete, mas isso é grande demais. Ninguém vai vender o irmão da igreja para ser escravo. Será que não? Porque talvez isso não aconteça literalmente. Mas todas as vezes que você julga o seu irmão, ao invés de ajudá-lo a vencer um pecado, você está mantendo ele em escravidão. Porque você poderia ser o canal que Deus ia usar para ajudar aquela pessoa a ser liberta daquele pecado. Mas você está aí, por conta de uma crisezinha, por conta de um nariz em pé, não quer falar, não quer ajudar. Nós precisamos ter maturidade, gente. Nós precisamos entender que nós somos uma família e uma família não pode existir com divisões, com rixas, com ranço. Se a gente permite a falta de amor dentro da família, isso abre brechas e isso afeta todas as áreas da nossa vida. Foi o que aconteceu com Jacó. E é o que pode acontecer comigo e com você, se a gente não cuidar. Se a gente não prestar atenção, se a gente não for cuidadoso. E eu queria te dar alguns exemplos agora. Talvez você está pensando assim, não, Lete, eu amo todo mundo, eu não tenho essa postura, é isso que você falou? Não está no meu coração. Será mesmo?
Porque a Bíblia fala que não precisa falar para pecar. Pensou, já deu corda ali para aquele pensamento, pecou, irmão, acabou. E será mesmo que a gente está nesse nível de não permitir nenhum tipo de falta de amor ou de divisão na nossa casa, na nossa família, que é a igreja? A primeira e a mais clássica de todas é aquela pessoa... Gente, eu não sei. Se você é crente, por favor, risca essa palavra do seu vocabulário em nome de Jesus. Que a pessoa chega na igreja e diz que tem ranço do fulano. Ranço, gente. Você tem ranço do inimigo, isso sim. Você tem ranço das coisas que não agradam a Deus, mas você tem ranço do seu irmão. Ai, Lete, porque ela é metida. Ai, Lete, porque ela se arruma demais para ir para o culto. Sei lá, eu já ouvi tanta desculpa que as pessoas usaram para dizer que tem ranço uma das outras. E na maioria das vezes, eu te garanto que 99,9% das vezes, esse ranço é fruto de uma impressão que você teve. Mas não tem base nenhuma na verdade. Porque às vezes você vê uma atitude fora do contexto e você caracteriza aquilo. Você cria uma impressão na sua mente de que a pessoa é assim, de que a pessoa é assado. Quando na verdade, quando você para conversar, quando você vai tirar limpo a história, você percebe que não é nada disso. E eu tenho certeza que todo mundo já passou por um momento como esse. Mas a gente tem que vigiar. A gente tem que cuidar, porque a gente não pode permitir isso na igreja. E mesmo que esse ranço que você tem não é uma impressão, mesmo que essa dificuldade que você tem com a outra pessoa é fruto de uma atitude incorreta, de uma atitude que te incomoda nela, a Bíblia diz que a gente tem que amar as pessoas. Isso não significa tolerar o pecado, mas você não vai odiar o pecador por conta do pecado. A gente odeia o pecado e não o pecador. E você precisa ter isso em mente. Você precisa pensar nisso. Quando você pensa no seu irmão, mesmo que ele te feriu, mesmo que ele te machucou, você também tem defeitos, amigo. Todo mundo tem. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Outra situação. Chega aquela pessoa na igreja. Eu não confio em ninguém. Foi ferido no passado, foi ferido uma vez lá na vida, ou então foi ferido até propriamente dentro da igreja e fica, eu não confio mais em ninguém. Não, isso revela um coração ferido. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 12 a gente vê Jesus contando mais uma parábola de um lavrador que arrendou a sua terra para alguns trabalhadores. E esses trabalhadores mataram todos os rapazes que esse senhor enviou para ter o rendimento dessa colheita. Inclusive mataram o próprio filho do Senhor. E você sabe o que acontece? Você não vê esse Senhor dizendo, agora eu não vou arrendar minha terra para mais ninguém. Não. Ele traz a correção sobre aqueles que feriram o seu filho, que feriram a sua vida, que não honraram. Mas ele pega essa terra e arrenda, e dá para novos trabalhadores. Então, se Jesus fez isso, se Jesus nos ensina isso, essa precisa ser a nossa postura também. E o terceiro, para a gente continuar, eu vejo muita gente... como eu vejo isso, gente. Isso fere o meu coração. Isso traz um peso sobre o meu coração. Pessoas que saíram dessa ou de qualquer outra igreja porque foram feridos com alguém. Porque alguém feriu, porque alguém machucou, porque alguém falou algo que não deveria, ou teve uma atitude até mais séria. Mas eu queria te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor... ou melhor, você não está aqui por conta das pessoas. Você está aqui por conta do Senhor. E ainda que a comunhão e a família é muito importante, porque Deus quer que nós vivamos em comunhão, então é importante ter as pessoas, é importante estar aí na igreja. O motivo pelo qual a gente vem na igreja, o motivo primário, não são as pessoas, mas são o Senhor.
E se alguém te feriu, então nós precisamos resolver isso no Senhor. Porque você sabe o que acontece. Se você sai daqui porque você foi ferido por alguém, você vai para outra igreja, passa um tempo, alguém vai ferir você também. E aí você vai sair? Ou então você veio de outra igreja para cá porque você foi ferido e aí alguém te fere aqui. Sabe por que isso acontece, gente? Porque ninguém é perfeito. E eu não uso isso para justificar os erros. Porque quando um erro acontece entre os irmãos, entre a casa de Deus, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser confrontado. Mas isso não significa que os erros não acontecerão. Oh, meu Deus, se fosse por isso, eu não estava casada hoje não, gente. E você aí que está sonhando casar? Casamento é assim, todo mundo erra. Eu não conto nos dedos as vezes que eu errei com Joshua. Misericórdia, não porque eu sou uma esposa ruim não, viu? Misericórdia aqui fazendo minha média. Ele sabe, isso é importante. Mas porque nós somos humanos, porque nós nos adaptamos. Porque isso acontece. Ou vai dizer que você é o anjo lá, como é o nome do anjo, meu Deus, que eu esqueci? Da peça, enfim, deixa, Musiquel. Ou então o Piradel, que nunca faz nada errado, que é sempre perfeito. Não, nós temos as nossas falhas. Nós não podemos usar isso como justificativa, mas também nós não podemos focalizar nos erros. Porque o erro que a gente focaliza no outro, deixa eu te contar uma coisa, muitas vezes é um erro que acontece também nos nossos corações. E a gente não pode permitir que isso impeça a gente de cumprir o mandamento do Senhor. Porque lembra o que eu falei lá no início? A Bíblia nos dá um mandamento de amar ao próximo, mas o que implica um mandamento? Mandamento não é uma palavra de sugestão, mas é uma palavra, é uma ordem no imperativo, é uma ordem. É algo que Deus está falando para você, que Jesus estava ali ministrando, mas que não vem como uma opção. Se você quiser, você ama o seu próximo. Não, a Bíblia fala, ame o seu próximo. É uma ordem, é um imperativo. E com tudo que a gente já falou aqui, com a possibilidade de erros acontecerem, de pessoas nos machucarem, como a gente pode amar o nosso próximo? Aquele que está perto de nós, aquele que está distante de nós, aquele que nos ama, ou às vezes aquele que também nos machuca, ou nos machucou. Como nós podemos amar o nosso próximo? E aí, a chave para essa pergunta, a chave da resposta para essa pergunta, está lá naquele versículo que você conhece de cor. Em João 3,16, meu Deus, eu fiquei coisada aqui, tão emocionada que eu tive que olhar o versículo que a gente sabe de cor. João 3,16. E o que João 3,16 diz? Repita aí comigo que eu sei que você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado. Preste atenção. Como foi que Deus amou o mundo? E essa é a chave para como nós vamos amar os nossos irmãos na igreja. Deus amou o mundo como? Entregando o seu próprio filho para morrer numa cruz. Mas o que a cruz significa para mim e para você? Perdão. E essa é a chave para que nós possamos amar a nossa família, para que esse tipo de coisa que aconteceu na família de Jacó, que às vezes acontece na nossa igreja, não aconteça mais. Se nós queremos amar verdadeiramente o nosso próximo, a chave para isso é o perdão. E quem está dizendo isso, Lete, é você? Não, é a Bíblia. Porque esse foi o padrão que Jesus nos ensinou. Como foi que Jesus nos amou, nos perdoando? Como foi que Deus nos amou entregando o seu Filho para que nós pudéssemos obter perdão? E como é que nós agora, regenerados pelo perdão de Deus, poderemos amar os nossos irmãos perdoando? Eu sei que você já ouviu muito sobre o perdão. Eu sei que você sabe que perdoar é se libertar. Que você sabe que quando você perdoa, quem está sendo liberado é você e não necessariamente a pessoa. Que quando você perdoa, você está recebendo libertação. Que quando você perdoa, isso não é um sentimento do seu coração, é uma decisão. Eu sei que você já sabe de tudo isso.
E eu sei que muitas vezes a gente tende a pensar no perdão em algo muito mais profundo ou talvez muito mais sério. E eu já vi pessoas que são capazes de perdoar os seus pais ou uma pessoa que abusou de uma maneira mais profunda a elas, mas que muitas vezes tem dificuldade de perdoar um irmão que sem querer falou algo que a ofendeu. E hoje eu queria ministrar a você sobre isso. A gente não pode permitir esse tipo de contenda dentro da casa do Senhor, dentro da família do Senhor. Essa não é a vontade de Deus. E a única chave que a gente pode fazer para verdadeiramente amar os nossos irmãos, para verdadeiramente viver em comunhão na família de Deus, é perdoando. Perdoando as coisas graves, mas perdoando as coisas mínimas também. Perdoando aquele irmão que passou por você e não falou com você. Porque ele estava, tadinho, pensando em tantas coisas, preocupado com tantas coisas, que ele nem reparou que você estava ali. Eu já vi pessoas ficarem chateadas por conta disso. Ou as outras que às vezes realmente está sempre pensando em todas as coisas e não dá atenção para os irmãos da igreja. Não, gente. Nas coisas mínimas, a gente precisa liberar perdão. Nas coisas grandes, a gente precisa liberar perdão. O perdão precisa ser um estilo de vida. O perdão precisa ser a nossa chave de amor à igreja. Esse precisa ser o nosso padrão. E olha que poderoso João nos ensina. Em 1 João 3, versículo 15, eu vou ler. Essa palavra é muito forte, essa palavra me confronta, porque olha o que diz isso aqui. Todo aquele que odeia o seu irmão, que odeia quem? O seu irmão, muito bem, é assassino. Eu vou parar aqui rapidinho. A Bíblia compara alguém que odeia o seu irmão, não está falando do inimigo agora. Está falando do seu irmão. Se você odeia o seu irmão, se você tem um sentimento ruim contra o seu irmão, isso é comparado com assassinato. Porque realmente, muitas vezes no seu coração, você assassina aquela pessoa. Não querendo ter contato com ela, não querendo se aproximar dela. Você está entendendo a profundidade disso? Nós não podemos permitir esse tipo de coisa dentro da igreja. Nós precisamos antes amar os nossos irmãos. E a Bíblia continua. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, primeiro, se você odeia o seu irmão, você é assassino. E se você é assassino, você não tem vida eterna. Então, tire as suas conclusões a partir daqui. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui a Bíblia fala claramente tudo que eu tinha falado com você antes. Jesus estabeleceu um padrão, Deus estabeleceu um padrão de amor, o perdão. E aqui a Bíblia está nos mostrando isso. Você quer amar o seu irmão, você quer viver no padrão de Jesus, naquilo que ele idealizou e sonhou para a sua igreja, ame. Mas ame como? Perdoando. Liberando perdão, ajudando o irmão. Nós estamos passando por um tempo de crise. E nesses momentos de crise nós precisamos nos levantar como família mais do que nunca. E sem olhar se houve alguma rixa no passado, se houve alguma coisa, meu irmão, isso não importa, ajude. Se o seu irmão está passando necessidade, ajude ele. Se ele está precisando conversar, converse. E faça dessa crise uma oportunidade para que Deus transforme os relacionamentos dentro da família. Eu creio que essa é uma oportunidade de Deus transformar relacionamentos, não apenas dentro da sua família biológica, mas também dentro da família do Senhor.
onde aquilo que era conversa, que era rixa, que era fofoca, agora vai cair por terra. Não tem mais fundamento para essas coisas. Não tem mais porquê. E você sabe onde a gente erra? Muitas vezes, porque às vezes o fulano está errado em falar alguma coisa, às vezes de nós. Mas a gente ferido, com o coração ferido, abre a boca e fala para metade da igreja o que o irmão falou e que me feriu. Pera aí. Isso é casos de família, é? Você está num reality show da televisão? Ou você está na igreja de Deus e na família do Senhor? Você não está ferindo qualquer família não, tá? Quando a gente tem posturas como essa, nós estamos ferindo a família de Deus. Uau! Isso é muito impactante. E você sabe qual é a consequência para quem fere a família de Deus? Para quem fere a sua própria família? A gente vê isso no exemplo de Noé. Porque muitas vezes, quando a gente fala de Noé, a gente só lembra da arca e dos animais. Mas após a arca, que Noé entra com a sua família, a chuva para, o dilúvio cessa, eles saem e continuam as suas novas vidas. A Bíblia conta que Noé plantou uma vinha. E que Noé fez ali daquele fruto da vinha um suco, né? Um suco não, meu Deus, um vinho. E Moisés se embriagou. E a Bíblia fala que Moisés lá, embriagado, meu Deus, pirou e ficou sem roupa. Tirou a roupa na tenda dele lá e caiu, puf. E a Bíblia fala que um dos seus filhos entrou na tenda para ver seu pai e viu a nudez de Noé. E você sabe o que foi que o filho fez? O filho pegou e foi para os outros dois irmãos. Meu irmão, você não sabe? Nosso pai embebedou, tá lá na tenda dele, bebinho e pelado. Aí os irmãos se escandalizaram. E diferente desse primeiro irmão, os outros dois pegaram uma capa, uma túnica, tipo uma coberta, foram assim de costas e cobriram a nudez do pai. E a Bíblia fala que aquele que viu a nudez, que viu que estava errado e expôs para a família inteira, foi amaldiçoado. Mas aqueles irmãos que cobriram a nudez do seu pai foram abençoados. O que isso nos ensina? Acho que você já entendeu. A Bíblia está aqui nos ensinando que a gente não deve expor a nudez dos nossos irmãos. Não devemos expor as suas fraquezas. Não devemos expor os seus pecados. Antes, nós precisamos cobri-los. E quando a Bíblia fala de cobrir, a Bíblia não está falando que a gente tem que esconder, que a gente tem que encobrir. E agora ninguém está sabendo, no sentido de tipo assim, algo oculto. Não. A Bíblia fala sim de correção. Não é que aquela pessoa vai se safar, vai sair sem consequência. Não. Mas a Bíblia fala que aquela pessoa precisa sim ser corrigida, mas ela precisa também ser protegida. E aquele que expôs o pecado, ele foi amaldiçoado. Mas aqueles que cobriram o pecado foram abençoados. E o que é que você tem atraído a sua vida? Será que na sua família, nessa família, na família do Senhor, você é aquele que expõe os pecados, que fala para A, B, para C, com a desculpa de que, olha, é para você orar, viu? E expõe o irmão? Ou será que você é aquele que corrige, que ajuda e que cobre? Essa precisa ser a nossa postura. A gente precisa cobrir e não expor, porque você sabe o que mais, queridos? E aqui eu quero ir encerrando. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o maior nível de perdão que a gente vê na palavra de Deus. Você não precisa esperar o seu irmão pedir desculpa para você liberar perdão para ele. Você não precisa esperar que algo aconteça, que o líder chegue para ele e diga, você está errado, que ele se arrependa, para que você possa liberar. Como eu falei, das coisas grandes, mas das coisas mínimas também. Porque Jesus nos amou quando nós éramos pecadores.
E você sabe o que mais a Bíblia diz? Que da forma como eu e você perdoamos os nossos irmãos, é dessa maneira que eu e você seremos perdoados. Se a gente perdoa, mas guarda ressentimento, Deus vai perdoar, mas vai guardar ressentimento. Se a gente perdoa, mas não fala mais com a pessoa, Deus vai perdoar a gente, mas não vai falar mais com a gente. Se a gente perdoa, mas é você aqui e a pessoa a 200 metros de distância, eu quero te dizer que Deus pode até te perdoar, mas você não vai conseguir ter intimidade com o Criador. E eu não digo isso como uma palavra negativa, não. A Bíblia diz isso. Que como você perdoa, você vai ser perdoado. Então eu te chamo, eu te convido agora, para que eu e você tenhamos uma postura diferente. Para que a gente possa refletir nas nossas atitudes. Que nós não venhamos permitir esse tipo de divisão e esse tipo de dissensão dentro da nossa casa. Nós somos uma família. Nós fomos criados por Deus para ser uma família. E nós não podemos permitir esse tipo de comportamento dentro da nossa casa. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar. Nós não podemos permitir ranço no nosso coração. Nós não podemos permitir intrigas e brigas e fofoca. Gente, é algo tão simples. Você sabe que você não deve permitir fofoca, mas por que a gente ainda permite? Porque a gente ainda está apegado a tantas essas coisas. Não, eu te convido para ter uma postura diferente. Porque se a gente é família, a gente precisa viver como família. E a Bíblia nos mostra as consequências sérias quando isso não acontece. E por último, a gente volta aqui para aquilo que a gente falou no início. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, Ele não apenas está mostrando a nós um padrão de que nós devemos amar o nosso próximo, mesmo que esse tenha feito alguma ofensa contra nós. Jesus não apenas pediu uma atitude de nós nesse momento. Aqui na parábola do samaritano, esse samaritano representa também o próprio Jesus. Jesus não está pedindo algo de nós que Ele mesmo não fez. Porque a Bíblia fala que esse samaritano cuidou daquele rapaz que estava ferido com vinho e com óleo. E o vinho aqui naquela época e o óleo era como um kit de primeiros socorros. Porque o vinho tinha essa ação para matar ali as bactérias, ser antisséptica, né? Por conta do álcool. E o óleo trazia aquele bálsamo sobre o corpo e sobre as feridas. Então esse bom samaritano, o bom samaritano Jesus, nos amou, derramando o seu sangue, que representa esse vinho, para perdoar os nossos pecados, para nos limpar de todas as ofensas. Mas Ele também derramou um óleo de uma nova vida que nós vivemos com Ele. Jesus não apenas nos perdoou, mas Ele também restaurou a nossa vida e nos fez filhos de Deus e filhas de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Que não apenas amemos os nossos irmãos, perdoando as suas ofensas, mas que em tudo possamos viver em harmonia, porque somos filhos do Senhor. Não apenas perdoar, mas também esquecer e deixar para lá aquilo que já passou. E nesse momento eu quero que você feche os seus olhos, porque eu creio que enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo foi trazendo ao seu coração aquelas situações na igreja, que às vezes são situações pequenininhas, que às vezes são situações tão simples, mas que têm manchado e que precisam ser liberadas, que precisa de perdão nesse momento. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense nisso. Se existe alguma rixa, se você passa por alguém na igreja e você olha para essa pessoa de uma maneira diferente, se você tem uma briga com alguém na igreja, se tem ciúmes de alguém da igreja, se alguma situação foi gerada, eu quero que você pense nisso agora. Pode ser a coisa mais simples, pode ser a coisa mais que parece mais boba, mas eu quero que você identifique isso agora e nós vamos orar.
Nós vamos orar para que o Senhor nos lave e nos limpe como família. Para que nós não podemos ter posturas de ódio ou de assassinos, mas que nós possamos ter postura verdadeiramente de amor e de perdão. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós louvamos o seu nome. E nós queremos, meu Deus, te pedir perdão nesse momento. Eu quero que você se ajoelhe aí onde você está. Se você pode ficar de joelhos, eu vou ficar de joelhos aqui também. E eu quero que você rasgue o seu coração diante do Senhor nesse momento. Que você verdadeiramente entregue o seu coração, porque pode parecer algo simples e algo bobo, mas não é. Essas coisas ferem o coração de Deus. Essas coisas ferem a família de Deus. Essas coisas ferem a nossa família. E nós não podemos permitir isso na nossa casa. Então feche os seus olhos e comece a pedir ao Senhor perdão. Comece a orar onde você está. Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu fui o motivo para que brigas e discórdias acontecessem na sua família. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu fui o motivo para trazer contendas na sua casa, para ferir o seu corpo, para machucar o seu corpo. Porque como somos o corpo de Cristo, Senhor, quando estamos em divisão, o teu corpo está em divisão. E assim nós clamamos que o Senhor nos perdoe, Deus, porque existem fofocas na igreja, Senhor. Porque existem divisões na igreja, Senhor, nos perdoe. Por permitir, ó Deus, coisas tão simples, ó Deus, arruinarem a nossa harmonia. Senhor, nos perdoe, ó Pai. Nós te pedimos por olhar para as pessoas de maneira diferente, por não conversar, por não resolver as situações, ó Deus, mas por expor os nossos irmãos. E também, Senhor, nesse momento, nós liberamos perdão. Se alguém nos ofendeu, Senhor, nós liberamos perdão. Se alguém inventou histórias sobre nós na igreja, nós liberamos perdão. Se alguém, ó Deus, falou algo ruim contra nós, Deus, nós liberamos perdão. Se alguém nos machucou, se alguém nos oprimiu, se alguém fez algo contra nós, nesse momento, Senhor, nós liberamos perdão. E nós tomamos uma decisão, Senhor, de amar como o Senhor amou. Tome essa decisão nesta noite, amar como o Senhor amou. Um amor que não precisa de recompensas, um amor que não precisa de um posicionamento externo, mas um amor que é baseado no amor de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e como Ele nos ama, nós agora amamos também. Senhor, eu oro para que nesse momento uma gota do sangue de Jesus caia sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor derramou sangue pelo seu rosto como gotas de suor ali no Getsemane. E naquele momento, Senhor, era o momento da traição. Era um momento onde o Senhor ia ser traído, onde o Senhor ia ser ferido, mas o Senhor derramou o seu sangue, e aquele sangue tocou na terra e quebrou, Senhor, todas as feridas, todas as maldições que vêm por conta da traição. E assim esse sangue cai hoje sobre esse ministério, sobre essa igreja, e uma gota desse sangue cai agora sobre as nossas vidas e começa a restaurar os nossos corações e a arrancar todas as feridas, todas as dissensões, toda a fofoca. Esse sangue quebra agora toda ação de traição, Senhor, e de divisão dentro da igreja. E esse sangue começa agora a restaurar a comunhão. E esse sangue começa a restaurar a unidade. E esse sangue começa agora a restaurar as nossas vidas. A tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Senhor, quando nós geramos divisão, nós ferimos o propósito da igreja. Eu te peço que nos perdoe por isso, Senhor.
mas para que a partir de hoje, nós possamos fechar todas essas brechas, sarar todas as feridas e que possamos ser um. Para que o mundo creia que Tu nos enviaste, para que o mundo seja alcançado pela Tua palavra, para que o mundo seja transformado, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento, eu quero te dar uma direção. Já nós vamos celebrar a nossa ceia. E gente, que momento precioso para nós compartilharmos. Porque a ceia fala sobre unidade. Fala sobre família. Mas antes desse momento, enquanto a gente está aqui se direcionando para essa ceia, eu quero que você, se puder rapidamente, envie uma mensagem. Ou melhor, quando terminar o culto, você vai enviar uma mensagem para essa pessoa que o Espírito Santo colocou no seu coração. Para essa pessoa que você falou mal. Se você falou mal, você vai pedir perdão. Mas se você foi a pessoa de quem falaram mal, você vai também falar com essa pessoa e dizer: eu te perdoo. Quando terminar esse culto, eu quero todo mundo enviando mensagens para que a gente possa restaurar a unidade da igreja. A mensagem para quem, Leste? Ou para quem te feriu, ou para quem feriu você. Porque a gente não vai permitir essas coisas mais dentro da nossa igreja. Se não quiser mandar mensagem, ligue. Se preferir, faça uma ligação de Zoom. Mas você não vai esperar ter essa pessoa face a face. Não, hoje ainda. Não deixa o dia passar, virar amanhã, para você pensar em mandar mensagem para essa pessoa. Não, é hoje, é agora. Nós não podemos permitir nem mais um segundo esse tipo de comportamento dentro da igreja. Nós precisamos restaurar a unidade através do amor e através do perdão. Amém? Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. E nesse momento, nós vamos celebrar a nossa ceia. E vamos aqui, temos um lugar especial, um momento especial para isso. Aqui, vamos celebrar juntos com família, né? Aí na sua casa você pode abraçar a sua família. Aqui eu posso abraçar a minha também. Gente, que saudade de abraçar. Mas nesse momento, Joshua vai nos conduzir, o pastor Joshua, e nós vamos celebrar em unidade a ceia do Senhor. Amém. É interessante que Jesus, quando ele fez ali a sua primeira ceia, né, e a última também, com os seus discípulos, ele usou 2 elementos, que ele disse assim: façam isso em memória de mim. Como a gente aprendeu há 2 semanas atrás, amor, a gente estava ministrando, justamente terminou a série A Mesa, falando sobre esse tempo de comunhão e como que a gente trouxe o entendimento da ceia. Porque a ceia normalmente, naquela época, na igreja primitiva, sempre acontecia a mesa. Os discípulos, que eram não só discípulos, mas eram famílias, irmãos, eles se reuniam como família mesmo, para celebrar, e cada um levava o seu prato, cada um levava o pão que produziu em sua própria casa, o seu alimento, levava ali cordeiros, animais, e produziam um banquete, tipo como uma mesa como essa, com muitas frutas, muitos pães, também carne, e eles celebravam ali a comunhão, e na comunhão eles celebravam o Senhor, sendo família. E Jesus, ele destacou de todos esses elementos, ele destacou 2, e ele pegou o pão e ele disse assim: esse é o pão que eu quero que vocês sempre partam ele em memória de mim. E disse assim: esse pão representa o meu corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja, a família. Ele estava dizendo assim: lembre-se sempre que na terra eu estabeleci um corpo. Eu entreguei o meu corpo ali na cruz para que uma família pudesse ser construída na terra. Uau. E depois ele pegou o cálice, que ele disse que era da nova aliança, e disse que simbolizava? Calma, o cálice, que é o vinho, que é o sangue. Que simboliza o sangue. E diz também assim, semelhante ao pão, faça em memória de mim, que simboliza o meu sangue, que foi dado em favor de vocês para a remissão dos seus pecados. Então o sangue de Jesus nos cobre, faz nova todas as coisas, remove todo o nosso pecado. E justamente agora, porque estamos com os pecados resolvidos,
Esse sangue é o elo que nos une e produz essa família. E hoje eu acho incrível que a gente está celebrando essa ceia, justamente deixando para trás, pedindo que o sangue de Jesus nos cubra e limpe tudo do passado, tudo que era velho, que trazia atrito, confusão. E hoje nós vamos celebrar a ceia com esse intuito. Eu queria convidar aqui a minha família que está aqui para poder participar dessa ceia junto com a gente. Uau. Quantos podem receber os nossos apóstolos? Milton Niara, está aqui Sarinha, está aqui Raquel, está aqui Caleb, meu pai, minha mãe. Vamos celebrar em família. Eu queria também, se você está aí na sua casa, talvez, não sei, se seu pai, sua mãe não assistiu o culto com você, convida a sua família agora, vamos celebrar juntos essa ceia. Amém, que coisa linda. Como foi ministrado agora há pouco, ceia a oportunidade de receber perdão, mas melhor ainda, oferecer perdão. Não é isso que Jesus disse? Melhor coisa é dar do que receber. Então, que o Senhor possa, nessa hora, realmente formar um coração, como nós oramos e nos arrependemos e pedimos ao Senhor isso. Que essa ceia seja o selo de um coração generoso em perdoar. Um coração generoso em poder compartilhar o amor, que uma das manifestações é o perdão e a doação. Então, nós estamos aqui para agradecer a Deus. Nós estamos aqui para reconhecer de que não existe uma outra maneira melhor do que identificar a nossa vida com a obra de Jesus, do que a ceia do Senhor. Amém? Então vamos lá, que ceia bonita, que mesa linda. Cada um vai pegar um desse, é isso aqui? É. Bem, eu espero que você em casa se preparou também, mas é claro que essa mesa aqui foi feita assim bonita para todo mundo poder ter uma noção ainda da festa do que é a Páscoa. Porém, você já passou, eu não sabia, não me preparei. Amanhã a gente vai fazer a ceia de novo, no culto de domingo. Então fizemos na célula ontem, hoje, com os jovens e a família, e amanhã de novo no domingo, fim de semana inteiro. Então tá bom. A Bíblia ensina que Jesus pegou o pão e ele repartiu. Jesus pegou o pão e ele repartiu, e ele deu aos seus discípulos. Ele não deu ao povão, ele não deu à multidão, ele não saiu na rua, não, distribuindo. Ele distribuiu o amor, o perdão, mas a ceia é um momento dos discípulos, é um momento da família de Deus. E você que sabe que é um discípulo de Jesus, você que decidiu por toda a sua vida amar o Senhor e segui-lo, então você participa com a gente. E vamos apresentar os elementos da ceia nessa hora e agradecer ao Senhor nesse momento. Você tem um pão? Temos aí o cálice. Vamos levantar também o cálice. Senhor, nós queremos agradecer pelo pão, pelo teu corpo, Senhor, que foi ferido ali naquela cruz, para levar, Senhor, as nossas enfermidades. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pelo teu ato de amor nas nossas vidas. Hoje, como família, participamos deste pão que representa o teu corpo, declarando que nós temos aliança contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos participar do pão. Obrigado, Senhor. Quando a gente participa do pão, estamos dizendo, somos a família de Deus. Porque o pão representa o que, gente? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo
A Bíblia ensina que é a igreja, é o povo dele. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Ele manda e a gente o que, gente? Obedece. Mas nós só podíamos nos tornar família de Deus através do sangue dele. Então, deixa eu fazer uma alusão que eu sempre gosto de fazer, diante da mensagem que a gente recebeu. A Bíblia ensina que o corpo de Jesus, que é representado pelo pão, o seu corpo foi muito ferido, mas muito machucado. Porém, tem um detalhe que a Bíblia diz, que se cumpriu como uma profecia, desde o Velho Testamento, que nenhum osso foi quebrado do seu corpo. Ainda que o corpo foi ferido, mas nenhum osso foi quebrado. O que é que estabelece a união de um corpo? É a carne? São as veias? Não. O que é que estabelece a união entre todos os membros? São os ossos, é o esqueleto. Então a Bíblia nos ensina o quê? Ainda que o corpo possa estar ferido, mas nunca podemos permitir que ele fique quebrado. Essa é a revelação. Então, você que é família, você tem tantos irmãos, fomos instruídos aqui para liberar perdão. Acontece, às vezes a gente fala o que não deve, faz o que não precisa, machucamos uns aos outros, mas essa hora é a hora de pedir perdão e restaurar os relacionamentos, porque a Páscoa é uma restauração do relacionamento com quem? Primeiramente com Deus. A cruz, ela não é pontada para cima e depois para os lados. Então, ainda que alguém nos feriu, nós não vamos quebrar o relacionamento com ninguém, não vamos romper com a igreja, não vamos sair da igreja, não vamos desistir da obra de Deus de forma alguma. Somos gente, e gente faz coisa de gente. Pedimos perdão e restauramos, e depois disso tomamos a ceia para dizer: o sangue de Jesus tem poder para curar todas as feridas, para tirar a mágoa, para tirar a amargura, para tirar tudo que é ruim, em nome de Jesus. Então, tudo que você não quer que permaneça na sua mente, na sua alma, na sua vida, pense que ao você beber desse suco, é o sangue de Jesus que está entrando e lavando e arrancando por dentro todo o pecado, mas tudo também que nos ofendeu por causa do pecado dos demais. Amém? Apresentamos ao Senhor esse cálice. Vamos participar juntos, você em casa, onde você está, como família. Pedimos perdão dos nossos pecados e liberamos o perdão também, em nome de Jesus. Participemos. Declaramos vida, declaramos saúde, declaramos o poder de Deus, declaramos famílias restauradas, declaramos casamentos restaurados, nós declaramos relacionamento de pais e filhos curados, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. A paz, a perdão e a prosperidade nas emoções e nos sentimentos da nossa família e entre os irmãos do corpo de Cristo, para a glória de Deus. Pai, quem pode dizer obrigado, Jesus? Te amo, Jesus, não sou mais o mesmo, o sangue me transformou, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E para encerrar esse culto, falta a última coisa para a gente fazer. O que falta para fechar com chave de ouro? Entregar as nossas ofertas. Como eu falei ontem na nossa célula, João 3,16, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Ele expressou esse amor como? Dando o seu Filho. Porque quem ama tem um prazer de entregar, tem um prazer de se doar, para ver aquela vida com que ela ama bem. Então hoje, se você ama os seus irmãos, você ama a igreja, você ama o Senhor, vamos encerrar esse culto entregando nossas ofertas. Aqui está todas as informações que você precisa para poder ofertar nessa noite. Pega o seu celular, aponta aqui no nosso QR Code, vai te conduzir direto para o nosso portal. Se o seu celular ainda não tem essa função do QR Code, você pode aqui no nosso portal, doações.com12.com. doações.com12.com, sem ser cedilha, sem o tio no ó. Você pode fazer sua contribuição de 3 formas ali. Primeiro, transferência bancária aqui, e a novidade, a gente já está aqui com o Banco Caixa. Em breve a gente vai ter outros bancos para você fazer isso também, mas por enquanto Bradesco e Caixa.
E se para você não é vantagem fazer por transferência, você pode fazer também pelo cartão de crédito, certo? É só entrar no nosso portal que ele vai te dar a opção de fazer de maneira segura, é 100% seguro, você faz sua doação e também pagamento de boletos, tá bom? Deus te abençoe, faça sua oferta, o sangue está sobre você, o sangue está sobre sua casa, te guarda, te protege, você é livrado pelo sangue do Cordeiro perfeito. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até mais. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Sim, sim, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De uma vez mais, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue